Fala competidor, meu nome é Eduardo Brizda e estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal e esse quadro é Pergunte ao Brizda. Então nesse quadro o que eu vou fazer? Eu vou responder perguntas que vocês me enviam nas minhas redes vizinhas, por exemplo no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube. Então vocês vão mandar perguntas, dúvidas e eu vou responder todas elas nesse vídeo. E bom, se não der para responder todas, elas ficam para uma outra parte. Beleza? Então, preparado? Editor, solta a vinheta. E antes de eu começar respondendo as perguntas, já deixa o like, se inscreve no canal, porque o YouTube está priorizando muito os likes e as inscrições. Então, o principal apoio que você pode me dar é realmente dando o seu like e se inscrevendo se você ainda não é inscrito, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui um roteirozinho com as perguntas que vocês me mandaram e eu vou falar ela. Então a primeira pergunta que o pessoal me mandou foi a seguinte: qual a melhor maneira de aprender a fazer um controle PID? A praticar um controle PID? A melhor maneira que você pode fazer para você aprender a utilizar um controle PID é realmente construindo um controle PID. Então eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre controles, falo sobre seguidores de linha, então vale a pena também você dar uma olhada. E tem no meu curso, o principal curso, que é o Universo da Robótica. O Universo da Robótica eu falo sobre vários tipos de seguidores de linha, principalmente controle PID, e eu te mostro como que você pode alterar cada parâmetro, como é que você pode realmente construir um bom seguidor de linha PID. Mas a minha principal recomendação para você que quer aprender sobre o controle PID, como é que você aprende a controlar, é realmente a prática. Quanto mais prática você tem, melhor você fica naquilo. É que nem, por exemplo, andar de bicicleta. Quanto mais você anda, mais você fica melhor naquilo. E é a mesma coisa com o controle PID. Então você também se acostuma com o tipo de robô que você está utilizando. Cada robô vai gerar parâmetros e abordagens para o controle PID de maneiras diferentes. Então você precisa se acostumar com aquele robô. E o que vai te dar esse costume é realmente a prática. Beleza? Então a nossa próxima pergunta é: qual seguidor de linha você recomenda? Bom, tem vários tipos de seguidor de linha. Eu diria que tem três principais, que é o seguidor de linha básico, seguidor de linha intermediário e seguidor de linha PID. Eu já falei eles aqui no canal, foi num tutorial sobre seguidores de linha, tem uma playlist específica para isso. E no Universo da Robótica eu ensino os detalhes de cada seguidor desse. Seguidor básico, seguidor intermediário, que é o seguidor proporcional, e o seguidor PID. Qual o seguidor eu recomendo? Eu recomendo o seguidor que funciona melhor para você. O melhor para aquela abordagem que você vai utilizar. Por exemplo, num FLL, eu não acho que precisa de um controle PID completo, fazer um seguidor de linha PID. Pode ser que o seguidor de linha proporcional, que é um intermediário, já seja suficiente. E por que eu acho que você tem que ir para o que é suficiente para o que você quer fazer? Porque imagina que, por exemplo, eu tenho um prego e eu quero pregar ele na minha parede. Por exemplo, prender um desses quadros. Eu posso prender com a marreta, mas também posso prender com o martelo. A marreta seria o controle PID. Eu posso colocar um controle PID para fazer um seguidor de linha super top para uma abordagem que não precisa disso. Mas também posso utilizar o martelo, um seguidor de linha ali intermediário, que vai funcionar para o que eu quero de uma maneira um pouco mais intermediária mesmo. Então, o que eu recomendo é você pensar em qual aplicação você vai utilizar e qual recurso você precisa para fazer aquilo de uma maneira legal, adequada. Eu não faria uma coisa mais complexa do que necessária para fazer aquilo de uma forma legal. Então depende também da sua abordagem. OBR, por exemplo, OBR eu acho que já vale a pena fazer um seguidor de linha PID, porque tem curvas mais fechadas, o robô é uma competição que exige muito de seguidor de linha. No caso de um seguidor de linha para FLL não precisa, porque não tem curvas muito longas e normalmente são linhas retas. Então um seguidor de linha intermediário já é suficiente. Beleza? Então a minha recomendação é realmente aquilo. Você tem que ver qual a sua aplicação e pensar qual é o tipo de abordagem mínima que você tem que fazer para ter um bom resultado com aquele seguidor de linha. Bom, a nossa próxima pergunta é o seguinte: como o sensor de giroscópio funciona na categoria Tracking? A primeira coisa é eu te explicar o que é essa categoria Tracking. A categoria Tracking é de um robô que funciona da seguinte forma. Você fica num campo aberto, como se fosse um campo de futebol. E você tem um robô, e o robô tem que passar por certas áreas da pista de maneira autônoma e chegar no local exato. Então ele tem que percorrer uma distância, chegar em algumas posições e voltar para certas posições. Ele tem que entrar em certos locais.
Então um robô que tem que entender muito de posição, de onde ele está localizado naquela pista, naquele campo de futebol, e que tem uma boa locomoção para andar para aquele campo que não é um campo muito fácil de andar, porque o terreno não é muito liso. Então, para que você utiliza o giroscópio? Você utiliza o giroscópio para você saber a angulação que o seu robô está. E isso ajuda no tracking demais. Por quê? Porque se você quer andar em uma localização, em uma direção exata, você precisa saber qual a angulação que o seu robô está. Então o giroscópio você utiliza para isso. E aí o que foi a pergunta? Como o seu giroscópio funciona na categoria tracking? O seu giroscópio, o que a gente faz? A gente vai medir a velocidade angular do robô, e com a velocidade angular do robô, a velocidade que ele gira, a gente consegue saber exatamente a angulação que o meu robô está naquele campo de futebol. Então, por exemplo, se eu quero ir para a direita, o que eu faço? Eu vou pedir para o meu robô girar, vou pedir para ele girar, por exemplo, até meu sensor enxergar 90 graus, que é para cá. Então eu vou girar até 90 graus. Quando o meu robô estiver nessa direção, eu vou pedir para ele ir naquela direção, botar para o robô andar reto. Então o giroscópio serve muito para o tracking, para eu ter uma angulação específica do meu robô. E como o terreno é um terreno com grama, o seu robô vai sofrer diversas perturbações, ondulações para subir e descer e ondulações do lado. Então o giroscópio também te ajuda a manter uma direção fixa naquilo. Se eu quero ir, sei lá, se eu quero andar na diagonal, mesmo que alguma coisa me jogue para o lado, o meu giroscópio vai me corrigir para eu ir naquela direção. Então o tracking é uma categoria assim muito, muito legal. Eu já participei do tracking quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu fui selecionado, os meus veteranos me pegaram lá no grupo dos calouros, e aí eu já participei da equipe de robótica nessa categoria, até antes mesmo de fazer o processo seletivo. Essa categoria é realmente muito, muito legal, porque ela é muito difícil. Para você ter ideia, se você conseguir completar o desafio, praticamente você já tem um prêmio. Você já está ali entre primeiro, segundo e terceiro. Porque como o track é muito difícil, normalmente a maioria das equipes não completa o desafio. Então é uma categoria muito legal e você trabalha assim, em diversos aspectos de automação, diversos aspectos, por exemplo, de câmera. Tem muita gente que utiliza reconhecimento de objetos para saber exatamente o obstáculo, conseguir desviar do obstáculo. Então é uma categoria muito legal que você utiliza muita coisa. Álgebra, matemática, é realmente muito, muito legal. A próxima pergunta é como achar os valores da constante P&D. No meu curso Universo da Robótica, eu ensino como que você pode alterar os parâmetros do P&D, mas como é a maneira mais simples de você conseguir achar os valores corretos de um controle P&D? Existem várias maneiras, existem até maneiras matemáticas para você encontrar os parâmetros. E eu não acho que vale a pena você pensar em matemática para fazer os ajustes dos parâmetros. Tem uma maneira mais simples. A primeira coisa é você fazer um controle simples do controle P&D. Começar, por exemplo, só com a proporcional. Vai ajustando os parâmetros da proporcional até você encontrar um valor legal na proporcional. Encontrou o valor legal na proporcional, coloca uma derivadazinha para ajustar o robô. E depois, se você sentir uma necessidade, se você vê que o seu robô não está seguindo exatamente a posição que você quer que o seu robô siga, você coloca uma integralzinha para ajustar esse pequeno detalhe. E lembrando, como é que funciona os parâmetros da proporcional, da integral e da derivada? A proporcional é o nosso principal fator de correção. Então é ele que vai fazer com que o nosso robô oscile mais ou menos. Então se você sentir que o seu robô está saindo muito da linha, está saindo muito da pista, da sua referência, você vai aumentar a proporcional. A proporcional vai aumentar a oscilação do seu robô. A derivada faz basicamente o contrário. Ela suaviza o seu robô. Então a proporcional ela deixa o seu robô mais oscilante, ele oscila mais, e a derivada ela suaviza mais. Então é uma balança, você precisa de um e do outro para chegar a um valor legal. E a integral ela corrige pequenos erros. Erros quando o seu robô não está seguindo exatamente aquela referência. Por exemplo, vamos supor que eu quero seguir 50, um valor de 50. Mas eu vejo que o meu robô está andando reto com 49. Então eu queria que ele tivesse em 50, mas ele está sempre lendo 49. A integral, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse erro de 1 e a cada virada da minha lógica, ela vai somar esse valor de 1. Então daqui a pouco, 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, uma hora vai dar um valor muito grande, suficiente para o meu motor dar uma leve viradinha, suficiente para ele ler 50, ele chegar nesse 50.
Então a integral ela serve para corrigir esses pequenos erros, erros muito pequenos. Então essa é a minha recomendação. Começa pela proporcional, ajusta um valor legal, encontrou um valor legal, bota a derivada e por último você coloca uma integral se você sentir necessidade. A próxima pergunta é muito boa. Como fazer uma boa apresentação do robô? Uma apresentação do robô depende de vários aspectos. Depende basicamente de 4 aspectos. O primeiro aspecto é a sua construção. Você tem que ter uma construção legal para você conseguir apresentar para o juiz, né? Para os avaliadores. O segundo aspecto é uma programação. Uma programação que tenha automação no seu robô, que tenha sensores, que tenha recursos interessantes para você apresentar. O terceiro aspecto é a sua estratégia. Você tem que ter uma estratégia que seja alinhada com a sua construção e com a sua programação. Na verdade, você tem que ter uma construção e uma programação alinhada com a sua estratégia. Você primeiro tem que montar a sua estratégia de como é que você vai fazer as missões, os modelos de missão, quais missões você vai priorizar, quais missões você não vai priorizar, qual é a ordem e por quê. E você tem que fazer a sua construção e programação seguindo essa ideia. E por último, é encontrar uma maneira de você unir tudo isso, de você conseguir enxergar um propósito para cada coisa que você faz. No meu curso Universo da Robótica, eu tenho um módulo sobre cada competição. E em cada módulo eu falo sobre as rúbricas, falo sobre as regras. E você entender as rúbricas é muito importante. Por quê? Porque o juiz vai te avaliar de acordo com a rúbrica. Então, quanto mais você entende sobre as rúbricas, melhor você vai ter um resultado naquilo. Melhor você vai fazer uma apresentação alinhada com o que você quer que com o que o juiz quer que você apresente. Então, no curso eu te ensino exatamente isso. Eu te ensino como é que você pode tirar o potencial máximo da sua construção, o potencial máximo da sua programação e colocar isso na apresentação e mostrar para o juiz por que a sua construção, por que a sua programação são boas para você ter um bom resultado no torneio. E isso você tem que mostrar muito bem na apresentação. Então no Universo eu te ensino exatamente isso. E a apresentação é o ponto-chave para você ter um bom resultado no torneio. Não adianta você ter um bom robô, uma boa programação se você não sabe apresentar. Se você não sabe apresentar, não adianta, porque o juiz não vai enxergar aquilo por conta própria. Você que tem que mostrar isso para ele. Então, a apresentação realmente é um ponto muito chave. Mas você tem que pensar nesses 4 aspectos, que é programação, construção, estratégia e unir tudo isso numa boa apresentação unificada. E eu falo isso porque eu sou juiz. Então, eu atualmente não tenho só a visão de como competidor, mas também tenho a visão como juiz. E é isso que eu espero quando eu vejo as equipes apresentando para mim. Eu espero que elas me falem o motivo para cada coisa. O motivo da construção, o motivo da programação e uma estratégia alinhada com tudo isso. Então, como competidor, como técnico, como mentor, vocês têm que ter a visão de juiz também. Todo competidor tem que ser um pouco juiz para você ter esse feeling da sua apresentação e conseguir apresentar um resultado legal para os juízes que vão pressionar eles. A próxima pergunta é o seguinte: o que você faz quando já está sem criatividade para poder fazer um robô? Então, quando você está sem criatividade, é muito difícil realmente você construir um robô. E aí eu te recomendo 2 coisas. A primeira coisa que eu te recomendo é você talvez parar um tempinho, dar uma descansada, para depois voltar a construir o robô. Você não precisa ficar naquele nervosismo, naquela ansiedade de construir um robô logo de cara. Você pode dar um tempinho, porque pode ser que você, dando uma suavizada, uma esfriada, a criatividade volte. Às vezes você dá aquele bloqueio mental mesmo e fica difícil você criar um robô. Então você dá uma relaxada, dá uma despreocupada, talvez ver outras coisas pode dar uma aliviada nesse bloqueio e fazer com que volte a sua criatividade. A segunda recomendação é que uma frase que eu ouvia muito quando eu estava na equipe é o seguinte: nada se cria, tudo se inspira. Era uma frase que eu ouvia muito. E o que isso quer dizer? Dificilmente você vai ter uma ideia original do zero. Normalmente você vai se inspirar em alguma coisa. Então, uma recomendação que eu posso te dar quando você está sem criatividade é ver muitos vídeos. Por exemplo, os vídeos aqui do canal. Quanto mais você assiste, mais você fica acostumado com aquilo e mais você tem ideia. Então, às vezes, pode ser que você veja uma parada que não tem nada a ver com robótica. Ou pode ser que não tenha nada a ver com o problema que você está resolvendo. E aí, de repente, te dá um estalo naquele vídeo e te dá a ideia de como construir um robô, como fazer uma programação. Por exemplo, várias programações que eu fiz
por exemplo, a linha raninha, o seguidor de linha P&D, o giroscópio, como você pode andar reto com o giroscópio. Todas essas programações que eu ensino no universo da robótica, eu tive por conta de vídeos. Então eu vi um vídeo e de repente surgiu uma ideia para fazer essa programação. Para você ter ideia, o Alerta na Linha foi uma programação que eu demorei 6 meses para desenvolver. 6 meses. E a ideia final que deu o estalo para eu entender como é que fazia a lógica foi no meio da rua. Eu estava andando no meio da rua e aí de repente me deu um estalo. Então às vezes você vai encontrar essa criatividade, a forma de você quebrar esse bloqueio do nada, de repente, quando você se inspira em outras coisas. Então eu acho que a melhor maneira para você quebrar esse bloqueio é assistir muitos vídeos, seja de construção, seja de programação, para você se inspirar. E tudo, nada que você cria, você tira do zero. Tudo você se inspira em alguma coisa. É muito difícil, muito difícil mesmo, você criar algo do zero. Algo que nunca existe. Normalmente você vai aprimorar alguma coisa. Então agora a gente vai para a próxima pergunta. Mas se você está assistindo até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal também. E claro, se você tem alguma pergunta, coloca aqui, porque eu posso fazer uma parte 2. Então, se vocês colocarem muitas perguntas, eu realmente vou fazer uma parte 2. E se você está gostando desse conteúdo, também fala aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu trago mais aqui para o canal, beleza? Então, a próxima pergunta é o seguinte. Em que torneio foi e como foi sua melhor apresentação de design do robô? A minha melhor apresentação de design do robô, em termos de rúbrica, foi minha última participação como competidor. Isso foi em 2017. A gente gabaritou toda a rúbrica. Era a rúbrica antiga, mas a gente gabaritou toda a rúbrica. Gabaritou a parte de construção, a parte de programação e a parte de estratégia. E essa avaliação foi muito importante para mim e me marcou muito, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi a gente gabaritar uma rúbrica. Toda. A gente já gabaritou algumas vezes construção, depois programação, depois estratégia, mas a gente nunca gabaritou a rúbrica toda. E então esse torneio foi muito marcante para mim por isso, porque a gente gabaritou o robô, gabaritou o core e gabaritou projeto de ação. Eu achava que era impossível fazer isso. Mas realmente é possível se você tem um método, se você utiliza maneiras corretas para você tirar o potencial máximo do seu robô, máximo do seu projeto de inovação, máximo da sua equipe. E como é que a gente chegou, por exemplo, a gabaritar o design do robô? A gente fez boas programações que tinham um nível de automação legal. E quais programações são essas? São todas as programações que eu ensino no universo. Então, Gyro Move, Gyro Turn, seguidor de linha P&D, máquina de estado, aceleração de aceleração, bumper. Todas elas eu apresentei no design do robô. O que você fez no seu robô de construção? A gente colocou uma armadura legal, colocamos um robô pequeno, com um robô compacto, que tem um bom centro de massa. Isso eu também ensino no curso, como é que você pode criar um robô com um bom centro de massa, que não vai destabilizar quando você colocar suas garras. E também garras que tem um nível de durabilidade legal. Como é que você pode ter um nível de durabilidade legal? Com triangulações, que eu também falo no curso. Então, todos esses recursos, todos esses métodos fazem com que você tenha uma boa técnica para apresentar para os juízes. E o juiz quer ver exatamente isso. O por trás do seu robô. O que faz ele ser tão bom. E o que faz uma coisa ser tão boa é a técnica por trás, é o método. Então, essa programação, a automação que se faz naquilo, a construção, as técnicas que você utiliza para deixar a sua durabilidade, deixar o seu robô durável, resistente, resistente contra impactos. Todos os aspectos são muito importantes de você demonstrar na avaliação. Então, tudo isso entra no design do robô. Mas também, um outro torneio que foi muito marcante foi em 2016. 2016 foi o torneio que a gente teve, eu pelo menos, tive a primeira experiência para ir para o internacional, que foi na Espanha. E a avaliação foi muito legal porque a gente fez um robô todo temático. A gente fez um robô com uma armadura de Pokébola e a gente ia vestido de Ash. Eu tinha um chapéu do Ash. E toda a apresentação foi pensada para ser feita com Pokémon. Então a gente colocou Pokémons que parecem um pouco sobre aquilo que a gente está falando. Então, por exemplo, construção, a gente colocava um Pokémon que tinha uma casca para lembrar um pouco de durabilidade, resistência. Programação, a gente botava um robô que lembrava um pouco de inteligência, automação, a gente colocava uns robôs que lembravam um pouco dessa área.
e estratégia também de seguir essa mesma ideia. Então foi uma apresentação muito temática e eu acho que isso traz um ar muito mais legal para a apresentação. Quanto menos você deixar a sua apresentação assim, quadradona, melhor. Se você criar maneiras de você deixar ela mais suave, mais amigável, fica mais fácil do juiz digerir aquilo que você está transmitindo. Porque você vai passar muito conteúdo técnico, muita coisa técnica pro juiz. Isso pode ser muito difícil dele processar em pouco tempo. Mas se você coloca de uma maneira simples, didática, colorida, talvez intuitiva, fica mais fácil do juiz digerir isso, entender o que você está falando e ele vai achar a apresentação mais interessante. Isso pode ser que te dê uma vantagem na apresentação, te dê uma vantagem na rúbrica, no resultado. E aproveitando, eu nem falei qual foi a temporada. Então, a primeira temporada que eu falei, que foi a mais marcante, 2017, foi a temporada Hydrodynamics. Não foi da Hydrodynamics, foi Animalize. Eu acabei nem falando quais foram as temporadas, né? A que mais me marcou em 2017, que foi a minha última temporada, foi a Animal Alliance. Foi a última temporada que eu participei como competidor. E essa temporada foi muito legal. Eu gostei muito do tema da temporada, os modelos de missão foram muito legais de fazer. Então foi uma temporada que eu curti muito fazer o desafio do robô, curti muito de fazer a pesquisa científica, porque foi um tema muito legal, um tema assim, muito maneiro de trabalhar. A questão da relação dos animais com o ser humano. Eu, por exemplo, eu tenho gato aqui em casa, então eu sou muito próximo de animais. E essa foi uma temporada que eu achei muito legal por conta disso, porque trabalha toda essa questão da relação dos animais com o ser humano. E em 2016, que foi o torneio que me deu a vaga pro internacional, foi a Trash Track. Esse torneio foi bem legal. Eu vou te falar que eu não achei o tema tão interessante, que era relacionado mais ao lixo, mas a temporada foi muito legal e também foi marcante por conta dessa temporada internacional, dessa etapa internacional. Porque era um sonho que eu tinha muito. Eu queria muito saber como é que era um torneio internacional e nesse ano a gente conseguiu ter esse resultado. Conseguiu passar para a etapa internacional. E, por exemplo, essa aqui é a medalha desse internacional, que foi em Tenerife, na Espanha. E esse torneio foi muito legal, a gente chegou a ganhar um prêmio de primeiro lugar em solução inovadora. E, cara, eu pelo menos já estava feliz em estar lá no torneio internacional, disputando junto com as melhores equipes do mundo, da Espanha, teve Israel, França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, sim, vários países, acho que foram 70 equipes no total. Então foi um torneio bem grande e foi muito marcante por isso. E eu não esperava que a gente ia ganhar um prêmio, eu já estava feliz de estar lá. Se o torneio falasse o resultado de todo mundo, eu ia ficar feliz ficando até em último lugar. Se eu fosse o 70º colocado ali no torneio, eu estava assim, já pulando de felicidade, porque eu já estava muito feliz de estar lá. Então foi também muito interessante a gente ter ganhado um prêmio de primeiro lugar em solução inovadora. E aproveitando, até falar um pouco sobre esses quadros. Que quadros são esses? Esses quadros eu dou para os meus alunos do universo da robótica. E esses quadros são maneiras de reconhecer o trabalho e o esforço desses meus alunos que conseguiram ter um bom resultado no torneio. Então cada quadro desse equivale a um prêmio numa certa etapa. Então o competidor de bronze é para aquele aluno ou equipe que ganhou um prêmio na etapa regional. O competidor de prata é para aquele aluno que ganhou um prêmio, ou equipe, o aluno que ganhou um prêmio na etapa nacional. E por último, o competidor de ouro, que realmente é o auge, é você conseguir um prêmio na etapa internacional, que mostra que você conseguiu estar ali entre as melhores equipes do mundo, e não só estar entre as melhores equipes do mundo, você ter vencido o torneio. Então é um competidor realmente de ouro. E esse é o objetivo do curso, é a gente te ensinar o caminho de como você pode chegar lá. Como é que você pode ganhar um prêmio no regional, como você pode ganhar um prêmio no nacional e como você pode ganhar um prêmio no internacional. Chegar em cada etapa e utilizando um método consistente que vai te dar um bom robô, uma boa programação e uma boa apresentação. E agora a gente vai para a última pergunta. Então, se você gostou desse quadro, dá o seu like, se inscreve no canal e comenta aí também, coloca comentários para eu fazer uma parte 2 de Pergunte ao Brisda, um segundo episódio desse quadro, que eu vou gostar muito de responder você e tirar suas dúvidas, tentar te ajudar no que você precisar, seja construção, programação ou realmente curiosidade. Pode ser que você tenha alguma curiosidade sobre mim, alguma coisa que você quer saber, então comenta aqui no YouTube, mas também você pode comentar nas minhas outras redes sociais, que eu pego, coloco lá, armazeno e faço uma segunda parte, ok? Então vamos lá.
a nossa última pergunta é a seguinte: é verdade que os motores da V3 geram um campo eletromagnético que atrapalha os sensores? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender como é que funciona o motor. O motor realmente tem motores que eles trabalham com a questão de magnetismo, que para ele rodar. Quando você trabalha com corrente elétrica, com eletricidade, pode ser que o seu sistema gere um campo eletromagnético. Mas o motor da V3 não vai ter um campo eletromagnético a ponto de afetar os sensores. Isso normalmente não acontece. Por quê? Porque os motores da Lego são motores muito bem feitos, muito bem estruturados. Já tem toda uma parte eletrônica ali dentro para a gente não se preocupar com isso. Mas, por exemplo, eu já participei de um torneio, já fiz um robô que era um robô de sumô. Nesse caso de um robô de sumô, a gente não tem como criar motores assim tão robustos como o do Lego. Então, nesse robô que a gente fez, o motor realmente estava prejudicando os sensores. A gente era um robô de sumô, então a gente tinha sensor ultrassônico para avistar o adversário e motores para fazer com que o robô virasse. E aí, quando a gente ligava o motor, ele gerava um campo que afetava a leitura do sensor. E afetava muito. E a gente nunca entendia, a gente ficou muito tempo se perguntando qual era o problema. E aí a gente pensou várias vezes que era a programação que estava fazendo o robô pirar. Porque do nada ele ia certinho, e aí de repente ele pirava, começava a não saber onde está e não conseguia enxergar o adversário. E aí eu várias vezes fiquei batendo na tecla que talvez tenha sido os motores. E aí depois a gente viu que realmente os motores estavam gerando um ruído no sensor, na leitura do sensor, e o sensor não conseguia ler da forma correta. E aí a gente consertou isso com algumas coisas mais de eletrônica que não vale a pena citar aqui. Mas no caso do EV3 você não tem que se preocupar com isso, porque os motores do EV3 são muito bem robustos. Basicamente todos os motores de kit, seja Lego ou qualquer outro kit que tenha um motor realmente desses bem trabalhados, não vai te dar um problema tão grande nisso. Isso é um problema muito específico que posso dar assim 100% de certeza que você não vai ter nenhuma vez. Se o seu robô não está funcionando, eu posso te garantir que não é por conta do motor, não é porque o motor está gerando um campo nos seus sensores. É por conta de alguma coisa da sua programação, provavelmente. E aqui, essa foi a nossa última pergunta. Então, eu espero que você tenha gostado desse quadro, espero que as perguntas tenham sido interessantes. E se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo legal, para ele impulsionar mais. O YouTube está dando muita prioridade pro like, então se você puder me ajudar, essa é a maneira realmente de você dar um like, mostrar o seu apoio aqui pro canal e pra gente crescer e criar cada vez conteúdos melhores para você e para a nossa comunidade da robótica, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.